Hoje vou trazer no canal mais um vídeo que vocês me pedem muito, que é análise de portfólio de iniciante. E nessa análise eu quero avaliar tanto a parte visual, a parte estética do portfólio, como também vou dar alguns pitacos lá no nosso código, tá? Lá no código gerado e mostrado lá no browser. Fechado? Então vamos lá, simbora para o conteúdo do vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Tapias e no meu canal eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E antes de falar do conteúdo desse vídeo, eu quero dar dois recados bem rápidos para vocês, tá? O primeiro é que se você gostar do conteúdo desse vídeo aqui, desse tipo de análise, eu vou deixar um link aqui na descrição e também um card no final desse vídeo, um link para uma playlist onde eu faço outro tipo de análise, tá? Dá uma conferida lá se você quiser. E o segundo recado bem rápido que eu quero passar para vocês é que no próximo sábado, no sábado seguinte do dia que eu publiquei esse vídeo, ou seja, no dia 17 de dezembro de 2022, eu tenho um recado importante para passar para vocês, tá? Pelo menos importante para mim. Então, não perca. Se você gosta do meu trabalho, se você acompanha aqui o canal no YouTube, eu peço que fique esperto, fique esperta nessa data, tá? Dia 17 de dezembro de 2022 vai ter um comunicado importante aqui no YouTube. Então, fica ligeiro, fica ligeira. Agora sim, direto para a tela do meu computador, que eu quero apresentar o portfólio do Ângelo Gustavo e eu tenho algumas observações para passar para vocês, seja na questão visual do projeto, também na questão do código. Então vamos lá, se liga na tela do meu computador, olha só. Muito bem, então estou aqui com o projeto aberto, tá? É o site do Ângelo Gustavo, o portfólio dele, bacana. E aqui nós estamos na home, né? Eu tenho aqui um logotipo, tenho uma simples imagem aqui no meio, tá? Tenho como se fosse aqui uma assinatura, tá? Então, desenvolvedor front-end júnior. Aqui eu tenho os links, tá? A navegação principal, digamos assim, onde eu tenho home, about e projects. E embaixo aqui eu tenho alguns links de algumas redes sociais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em inspecionar aqui. Muito bem, então nós temos aqui alguns links e, como eu falei, esta é a página inicial aqui do projeto do Ângelo Gustavo. Bacana? E com relação ao conteúdo, uma coisa que eu quero simplesmente deixar um questionamento aqui, na verdade, não é nem certo nem errado, tá? Mas eu me questionei se é realmente necessário a gente colocar Júnior aqui no próprio portfólio, aqui na home, tá? Não que Júnior desmereça ou, sei lá, alguma coisa depreciativa, não é nada disso, tá? Mas realmente eu acho que desenvolvedor front-end já comunica o suficiente o que você quer passar. Não precisa colocar Júnior, pleno, sênior, deixe que esse tipo de, digamos assim, categorização, se é que podemos chamar dessa forma, deixe que a pessoa que for te avaliar, ela diga se você é júnior, se você é pleno, se você é sênior. Mesmo porque júnior, pleno e sênior não tem a ver, por exemplo, com tempo de experiência. De repente você fez vários projetos, mesmo projetos pessoais, que você já não é considerado uma pessoa júnior, tá? Por exemplo, a minha primeira vaga de emprego como desenvolvedor front-end não foi como júnior. A minha primeira vaga de emprego registrada em carteira já foi como pleno direto. Eu tenho um outro vídeo que eu falo disso aqui no canal, posso até deixar o card aqui em cima, tá? Vou deixar o link aqui em cima, vou também deixar o link na descrição para você conferir se você quiser. Mas a minha primeira vaga registrada em carteira foi como programador front-end pleno. Bacana? Então, deixa que isso, quem for te entrevistar, decida. Legal? Uma dica, não é uma regra, ok? Faça isso se você achar interessante, ok? E uma outra coisa que eu pude perceber aqui neste projeto, quando eu inspecionei aqui o código, olha só, eu vou selecionar aqui o link, ok? E o link está dentro de uma tag nave. Isso está ok, porque é a navegação principal, mas uma coisa que eu achei bem interessante é que esta nave está dentro de uma tag aside, e aí nós temos informações, nós temos semântica contrastante, tá? E, coincidentemente ou não, eu vi este mesmo cenário num projeto grande da internet, tá? Não vou expor aqui para não prejudicar ninguém, mas eu vi esse tipo de coisa num projeto grande, num projeto de um style guide
grande até, tá? Nós temos duas informações que elas são antagônicas, digamos assim. Uma coisa é a navegação principal do nosso projeto, né? A navegação principal do nosso site. Outra coisa é o conteúdo à parte ao nosso projeto, ao nosso site. Então, temos que tomar muito cuidado com a semântica das tags, tá? Então, se a navegação é a navegação principal do nosso site, não faz muito sentido que ela esteja dentro de uma tag que representa um conteúdo extra, um conteúdo à parte ao conteúdo principal. Então, fique atento com isso, tá? Seja no seu próprio portfólio ou até mesmo, como eu falei, em projetos grandes, tá? Aside não significa que o elemento que está dentro do aside é ao lado, como o nome pode induzir, né? Ao lado, aside, mas não tem a ver com a questão visual da coisa, tá? Não significa que é ao lado visualmente, não significa que é porque o elemento está sendo mostrado ao lado no browser que você precisa colocar dentro da tag aside. Esse ao lado é um ao lado tangencial ao conteúdo. Lembre-se que HTML é conteúdo, não é visual. Visual é CSS. Então, a tag aside não tem nada a ver com a posição que um elemento aparece no browser. Tem a ver mais com a questão semântica da coisa, do significado, ok? Então, aquele conteúdo é um conteúdo à parte ao conteúdo principal do site. É para isso que deve ser utilizada a tag aside. Então repara, como eu falei, só fique esperto com isso, tá? Nave dentro do aside, e eu acho que o recado já foi dado. Muito bem, indo para frente, o home é a página inicial. Eu vou clicar aqui em About, tá? Então, primeiramente, eu quero fazer um apanhado geral aqui, navegar entre as páginas, e depois eu vou comentando algumas coisas conforme eu achar necessário, tá? Mas aqui eu também tenho uma questão, pessoal. Olha só, acabei de clicar em About, tá? Ou seja, sobre, eu tenho aqui até a cor amarela indicando que é a página atual, isso está bacana. Agora, olha só, olhando para esse menu aqui em cima, qual que é a aba, digamos assim, ativa? Visualmente é a Skills, tá? Eu tenho até um pequeno texto aqui, tenho um pequeno texto, mas visualmente eu tenho a aba ativa Skills. Se eu clico sobre mim, vou clicar sobre mim, né? Melhor dizendo, se eu clico nesse link, olha só, o conteúdo é exatamente o mesmo. O que aconteceu? Foi algum bug? Foi algum erro? Não. Na verdade, é porque o link ativo é com esta cor pink aí de fundo. Este link azul daqui, né? Esta aba azul é simplesmente uma cor aleatória. Se eu clico agora sobre Skills, eu tenho outra página, tá? Então, cuidado, especialmente quando a gente tem, por exemplo, 3 abas. Se você, ou até mesmo aqui 3 menus, se eu faço um highlight, né? Se eu marco de alguma forma, destaco, seja com a cor da fonte ou seja com a cor de background, eu estou indicando visualmente que aquele é o elemento ativo naquele momento. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, aqui nós temos as habilidades, né? As skills, tá? Eu vi aqui que nós temos uma imagem que não está aparecendo e quando eu fui olhar o código, eu pude perceber que todas essas imagens estão sendo incorporadas aqui nessa página, vindas de um link externo. Muito cuidado com isso, tá? Se essa imagem muda, vai mudar também no seu próprio site. Então, uma coisa mais interessante seria que nós baixássemos essas imagens, né? Observando sempre a questão da licença, ok? Então, você baixa essa imagem para o seu próprio repositório, por exemplo, e daí sim, mesmo que essa imagem mude lá no site original, não vai afetar ao seu site, porque você fez uma cópia dessa imagem, tá? Então, é interessante. Se eu olhar aqui, até eu tenho um errinho aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Se eu clicar aqui, repara só, eu tenho aqui embaixo, olha lá, deixa eu vir aqui em console, olha lá, Orione, eu não sei qual que é essa URL, olha lá, orione.com/mídia, tarará, e aí o nome da imagem, né, seria o ses6244.png. Eles simplesmente removeram essa imagem do servidor deles e aí quebrou no seu site, tá? Então, é só tomar um pouco de cuidado com isso, e eu vi que outras imagens têm exatamente esse mesmo comportamento, né? São imagens que vêm de servidores que você não tem controle, tá? Então, um pouco de cuidado com isso, ok? E aí nós temos aqui contato, bacana.
Contato, eu tenho simplesmente um pequeno textinho, alguns links e aqui o e-mail, tá? Aqui eu tenho algumas observações, tá, pessoal? Eu acho que essas imagens do contato, seja do LinkedIn, do WhatsApp e do GitHub, elas têm linguagens visuais diferentes, tá? Então, seria interessante que você utilizasse uma mesma linguagem visual em todo o projeto. Então aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, mais flat, né? Aqui nós temos uma imagem cheia de efeito, com reflexo, luz, sombra e etc. E aqui eu tenho uma outra imagem que tem um background ali completamente diferente de tudo que eu tenho no site, tá? Então seria mais interessante, na minha opinião, que a gente tivesse uma mesma linguagem visual para os 3 ícones, tá? Uma dica, aplica se você achar válido, ok? E aqui nós temos um e-mail, né? @gmail.com, tá? Só uma questão com relação à segurança é que não seria tão necessário colocar o seu e-mail aqui, mesmo porque se a pessoa quiser entrar em contato, ela pode te procurar pelo LinkedIn, por exemplo, tá? Vai te mandar uma mensagem por lá. Porque você disponibilizar o seu endereço de e-mail pode fazer com que robôs que ficam varrendo a internet, digamos assim, capture esse e-mail e aí você vai começar a receber muitas mensagens de spam. E aí, quando você começar a receber muitas mensagens de spam, você não vai mais ter paciência de abrir o seu e-mail, tá? Então, o ideal é que você não coloque endereço de e-mail diretamente dessa forma, tá bom? A não ser que você não se preocupe de ficar recebendo ali várias mensagens indevidas, digamos assim, e você precise garimpar para que uma mensagem talvez importante não acabe sendo deletada sem querer, tá bom? Então fica aí essa dica. E com relação às cores, eu acho que você já pegou a ideia, né? Então aqui seria interessante, ou por exemplo, tudo azul e só a aba ativa uma cor diferente também, ok? E aí tem a questão das cores, né? Por exemplo, se aqui eu tenho amarelo no About, amarelo no Project, por que você não utiliza o mesmo tom de amarelo também aqui nessas abas, tá? Então, uma questãozinha aí de acertar as arestas nessa questão visual, tá? Deixa as coisas se encaixarem melhor, por exemplo, tá bom? Então, só voltando aqui, ó, sobre mim, tem um texto justificado, tá? Eu não vejo aqui muitos problemas, tá? Eu não vejo aqui a legibilidade sendo prejudicada, mas eu conheço designers que teria brotoeja se vesse um texto justificado assim. Então, fica aí no ar, tá bom? E basicamente é isso. Skills já falei também. E aí nós vamos aqui para Projects, ok? E Projects eu vi que você tem bastante projeto aqui, acho bem interessante, né? Mostra que você é uma pessoa que está produzindo ali bastante coisa para poder ingressar no mercado de trabalho, isso é muito legal. Eu acessei aqui até esta URL, tá? Eu achei bem bacana mesmo, ok? E aí, aqui eu tenho só algumas observações também, tá? Primeira coisa é com relação a essa sombra aqui, então é aquela história, né? Deixe todo o projeto com uma coerência visual, né? Essa sombra você não usou em outros lugares, tá usando aqui, não tem problema usar a sombra, mas talvez manter uma coerência visual entre as 3 páginas seria mais interessante, tá? E uma outra questão é que eu pude notar que algumas imagens elas estão distorcidas, tá? Isso causa uma estranheza, me parece um pouco de, não é desleixo, mas me parece um pouco assim, faltou um pouco mais de capricho, sabe? Então, dê uma atenção a isso, ok? Evite colocar imagens muito distorcidas, por exemplo, como essa, olha só. Ok? Ó, Instagram deu uma achatada muito na imagem, né? Mas com relação aqui ao número de projetos que você desenvolveu, eu acho bem bacana. Também gostei de como você apresenta a informação, rola essa animaçãozinha, você tem o link do GitHub e também o link para a pessoa visualizar esse projeto. Eu achei isso bem legal mesmo, tá? Então, com relação ao visual, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? E aí eu vou só reduzir um pouquinho aqui e vamos tentar dar uma olhada nesse projeto em versões menores, tá? Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui, vamos colocar aqui um Galaxy S8, tá? Ok, temos aqui o projeto com uma outra apresentação visual num aparelho mobile, né, num dispositivo móvel, bacana. E aqui a gente tem um pequeno texto, desenvolvedor front-end júnior, tá? Que aí ficou o JR, tá? Eu percebi que, na verdade, esse texto você tem também na versão desktop, porém, na versão desktop com Media Query você simplesmente dá um display none, tá? Eu percebi aqui também que você colocou cada letra
com uma span, né? Cada letra está em uma span, ok? Não teria problema nenhum quanto a isso, mas a questão é que a legibilidade desse texto, ela está levemente prejudicada, porque é mais fácil para nós vermos o texto escrito da maneira normal, como você fez aqui, por exemplo, no menu. Olha como é muito mais fácil eu ler assim do que ler assim, tá? Então é melhor que você escreva o texto do desenvolvedor front-end e simplesmente rotacione ele. Vai dar muito mais leitura, tá? Aqui me parece, sei lá, algo como um menu que se eu clicar vai acontecer alguma coisa ao lado. Enfim, é difícil de perceber o que está escrito, na minha opinião, tá bom? Então, o que eu faria aqui era escrever normalmente o texto e simplesmente rotacionar, mudar, né, a escrita como você fez no menu, tá bom? Você pode utilizar ou o próprio Transform e Rotate, ou você pode utilizar exatamente o que você fez aqui no menu, que foi utilizar, deixa eu abrir um pouquinho aqui, que foi utilizar, olha só, o Writing Mode, tá? É que o Writing Mode eu acho que não dá para fazer ele inverso, né? De baixo para cima, mas você pode usar o Rotate normalmente, tá? Então vamos lá, voltando para cá, temos aqui a Home, About e Projects, a mesma coisa, e temos os links aqui das redes sociais, tá? Se eu abrir um pouquinho, se eu ir fechando, melhor dizendo, olha só, eu tenho esse comportamento. Isso aqui é interessante, pessoal, a gente perceber que somente nós, desenvolvedores, fazemos isso, tá? A gente pega o browser e faz do browser uma sanfona, fica abrindo e fechando para testar. Quem vai abrir este projeto, por exemplo, num aparelho mobile, não vai fazer esse dimensionamento, tá? Somos nós desenvolvedores. Mas a questão é, se a gente está desenvolvendo um portfólio para impressionar uma possível empresa que está querendo contratar, talvez uma pessoa mais técnica faça exatamente isso que eu estou fazendo, né? Verifique essa questão da responsabilidade justamente fazendo do próprio browser uma sanfona, tá? Então é interessante que a gente perceba como que o site está se comportando com este comportamento de abrir e fechar a janela aqui várias vezes. Eu vi que você mudou o tamanho da fonte, dependendo, olha só, o menu ali ele deu uma leve movimentada, digamos assim, tá? Isso é bem interessante, olha lá, vai aumentar, vai para baixo, ok? Então tá legal, tem um pouco de capricho aqui, eu achei bacana, ok? Muito bem, indo para frente, deixa eu voltar aqui para o mobile, vamos clicar aqui em About agora, e temos exatamente a mesma coisa, né? Aqui, visualmente, me indica que Skills é a aba selecionada, como eu já mencionei, ok? Cliquei sobre mim, ó, não aconteceu nada, me parece um bug, mas não é. Quando eu clico em Skills, a coisa funciona, tá? E mesma coisa, contatos, tá? Mantém o que eu falei antes, também mantém o que eu falei antes com relação aos projects, né? Evite distorcer as imagens. E aqui, como eu não tenho hover, né? Ele tá me mostrando já todas as informações do projeto já de cara, ok? Deixa eu clicar aqui fora, exatamente, ó. Ele já tá me mostrando, ok, tá bacana, ok, pessoal? Temos aqui o link para o site, o link para o GitHub e a mesma coisa. Se eu aumentar só um pouquinho, deixa eu clicar aqui em About, eu percebi uma coisa na hora que eu estava mostrando aqui para vocês. Repara que em algum momento, olha só, em algum momento eu tive a impressão, talvez você tenha ajustado isso já, mas em algum momento eu tinha a impressão que esse ícone aqui tinha ficado para baixo. Deixa eu inspecionar ele, que eu quero ver se ele está com display none. Ok, está com display none, então tá legal. Em algum momento eu percebi, aqui ó, nesta visualização, tá vendo ó? Não sei por que lá estava com display none e aqui mostrou. De qualquer maneira, repara, o que está acontecendo aqui? Por que o ícone ele foi para baixo? Porque na verdade, você tem duas coisas que você pode fazer na verdade, tá? A primeira é colocar um CSS para impedir que espaços em branco faça quebrar o texto para a linha de baixo, tá? E para fazer isso, você vai utilizar a propriedade white space do CSS com o valor no-wrap, né? Posso até fazer isso aqui agora rapidinho, olha só. Na minha tag A, se eu vier aqui colocar white space com o valor no-wrap, ele já não vai quebrar, tá vendo, ó? Então ele já ficou ali o ícone certinho ali para mim. Mas olhando mais a fundo aqui, eu pude perceber que na verdade a questão é que esta div que tem a classe About Links está com um limit de 100%. E isso às vezes pode não ser tão bom. Então, normalmente, o que eu faço? Eu faço com que
a largura do meu elemento dependa da largura do próprio conteúdo, tá bom? Então, quem vai determinar a largura desse elemento é o próprio conteúdo, justamente para evitar alguns possíveis bugs como esse aqui, tá? E como a gente trabalha com o Flexbox, a gente pode determinar que ele sempre vai ficar no centro, né? A gente alinha ele ao centro e tudo bem, coloca um gapzinho aqui para dar esse espaço no meio e fechou. Ficou lindo. Legal, pessoal? Aqui em Home eu tenho o logo e tenho aqui uma assinatura e tenho os links, né, das redes sociais. Eu fiquei me perguntando se você precisa esconder essas informações nas outras páginas, né? Na verdade, é About e Projects apenas, né? A gente precisaria esconder o logo e, por exemplo, se a pessoa quiser, olhou aqui o seu projeto, né, os projetos que você desenvolveu, a pessoa já quer entrar em contato contigo, poxa, ela já quer entrar lá no seu LinkedIn e já quer mandar uma mensagem. Será que ela vai lembrar que ela precisa clicar em Home, por exemplo? Ou será que ela vai lembrar que ela precisa clicar em About e depois em Contato? Seria mais interessante que algumas informações nós mantivéssemos em todas as páginas, tá? Então, o que eu acredito, o logo e talvez, né, aqui esses links também, então o logo e os links das redes sociais você pode deixar em todas as páginas. Só fica um pouco de dúvida com relação à assinatura, mas também não é algo que vá atrapalhar, né? Mesmo porque você pode até avaliar se esse júnior aqui é realmente necessário. Se você resolver tirar o júnior, você pode colocar tanto o desenvolvedor front-end como aqui os links, né, das suas redes sociais no footer, e aí deixa esse footer em todas as páginas, tá? Eu acho que talvez fosse mais interessante. Bacana? Uma outra coisa que eu pude perceber também é que aqui nessa página de Projects, nós temos aqui nas imagens, né? Sempre que eu passo o mouse sobre essas imagens, eu tenho essa mãozinha daqui, né? E esta mãozinha, ela tem um motivo de existir. Ela indica para o usuário que esse elemento é um elemento clicável, tá? Só que quando eu clico aqui, nada acontece, tá? Então, existe uma incoerência, digamos assim, entre o que eu estou vendo e a ação efetiva que vai acontecer, tá? Então, mãozinha sempre vai indicar que o elemento é clicável. Quando eu clico, nada acontece. Ou seja, eu precisaria clicar tanto em GitHub como em site aqui, para que realmente, né, eu seja redirecionado para a página. Então, fica aí um questionamento se é necessário mostrar essa mãozinha ou não. Na minha opinião, não. Legal? Eu pude perceber também, encontrando esse projeto lá no seu GitHub, bom, eu pude perceber duas coisas na verdade. Primeiro que esse link que você me mandou, Ângelo Gustavo, você me mandou já faz algum tempo. Aliás, deixa eu já fazer um alerta aqui. Muitas pessoas têm me mandado os links para que eu faça esse tipo de análise, mas eu não consigo fazer de todo mundo. Então, quando eu for fazer, eu seleciono ali da lista, né, de todas as pessoas que me mandaram, eu vou lá e seleciono algum, sem olhar muito, por exemplo, quando a pessoa me mandou ou coisa desse tipo, tá? Mas quando eu fui olhar lá no GitHub, eu pude perceber que existe outro portfólio também, mas eu já tinha feito análise desse aqui e resolvi fazer a gravação a partir desse link, que foi inclusive o link que o Ângelo Gustavo mandou para mim, acho que foi lá no Instagram, se não tiver enganado. Aliás, se você não segue lá no Instagram, segue lá também, Ser Front-End Cursos. E assim, se você quiser me sugerir algum portfólio para eu avaliar, pode me mandar por lá. Eu vou receber todos os links que vocês me mandam, mas, como eu falei, não vou conseguir avaliar todos eles, porque não tenho tempo hábil para isso, mas agradeço todo mundo que me mandou sugestão lá no Insta. Bacana, pessoal? Mas uma outra coisa que eu percebi também é que este projeto foi feito utilizando o React, tá? E se você for olhar outros projetos que eu avaliei aqui, eu sempre desabilitava o JavaScript, tá? E por que eu faço isso, pessoal? Porque tem um pouco de a ver com a questão de acessibilidade do seu projeto, tá? Mesmo porque pode ser que a pessoa que esteja olhando o seu projeto para te avaliar tecnicamente, ela não esteja interessada em saber se o seu projeto funciona ou não com JavaScript ligado ou desligado. Na verdade, o que ela quer avaliar é a sua capacidade técnica de como que você trata, né, dessas adversidades, digamos assim, porque pode ser que o JavaScript num projeto maior, ele esteja desabilitado ou tenha dado algum problema no JavaScript e o projeto não vai ser executado com o JavaScript do browser ligado. Então a pessoa que está te avaliando pode querer
na verdade, saber como você lida com essa questão. Não para o seu portfólio em si, mas saber como você trabalha com essa questão da acessibilidade, ok? Só que como esse projeto foi feito utilizando o React, tudo bem que daria para fazer também para que o React gerasse os arquivos estáticos, ou seja, o HTML estático, e esses arquivos fossem colocados lá no servidor, mas nesse caso não. Nesse caso, o projeto foi desenvolvido utilizando o React puro, então por isso ele não vai funcionar sem o JavaScript habilitado no browser, tá? E isso não é um problema. Por quê? Porque pode ser que quem esteja avaliando a utilização do React ele seja mais importante do que essa questão do site funcionar ou não com JavaScript, tá? Então depende de cada caso, não é uma regra, tá? Não significa sempre que o seu site precisa funcionar sem o JavaScript. Nesse caso aqui, pode ser que não. Se a pessoa está procurando uma vaga que exija o conhecimento, a utilização do React, pode ser que isso aqui, para aquela vaga, seja mais importante. Ok, pessoal? Então, dado o recado, deixa eu mostrar para vocês aqui lá no GitHub, olha só. Muito bem, estou com o projeto aqui aberto no GitHub, tá? E aqui nós temos, olha só, um README, ok? Que fala um pouco do projeto. Tem um link aqui para o projeto final, que é exatamente o mesmo link que este aqui, tá? Ângelo Gustavo portfolio.netlify.app, ok? Então a gente vê lá que é exatamente o mesmo link. Aqui nós temos o layout responsivo, aqui ele vai mostrar as tecnologias que foram utilizadas e aqui a implementação em produção, como que foi feito aqui utilizando Flexbox, Grid Template, Hooks e etc, tá? Aqui nós temos as informações dele e maravilha. Uma outra questão que a gente pode ver aqui também, com relação aos commits, né? Uma pessoa até colocou no comentário, num dos comentários no meu vídeo aqui no YouTube, que até mesmo a mensagem dos commits eram importantes, né, para ele, né, como pessoa que fosse possivelmente contratar alguém. Então ele olhava até mesmo a organização das mensagens dos commits. Então não subestime também isso, tá? Coloque cada nova feature que você adicionar, cada novo desenvolvimento, coloque sempre mensagens bem descritas nos seus commits, tá bom? Isso pode ajudar também no processo para você entrar no mercado de trabalho, ok? Olha só, ó, por exemplo, commit atualizado, commit clear, talvez mensagens mais diretas, digamos assim, do que foi feito pode ajudar. Não é uma regra, né? A pessoa vai olhar como um todo o seu projeto, vai olhar os projetos que você desenvolveu e colocou no seu portfólio, vai olhar o projeto como um todo, não simplesmente as mensagens do commit vai determinar se você vai ser contratado, vai ser contratada ou não, tá? Mas fica aí uma dica, que inclusive foi uma dica de uma pessoa que colocou no próprio comentário aqui no YouTube, tá? Muito bem, então aqui nós temos os commits, deixa eu voltar para cá. Então nós temos aqui o package.json, que, como eu falei, ele utiliza aqui o React, né, o React DOM, ok? E aí nós temos aqui, olha só, o source, o src, aqui nós temos o app, o index, e o que interessa para a gente mesmo são as páginas, né? Então nós temos o home, projetos, né? E sobre about ali, ok, pessoal? Tá aqui, então, index na home, né? Nós temos aqui o index, todo o código aqui sendo desenvolvido com React. Aqui nós temos a questão de provavelmente as imagens aqui sendo carregadas de fontes externas, eu já falei sobre isso, ok? E é isso aí. Com relação ao código utilizando o React, tá bacana, ele utiliza aqui o Sass também para poder trabalhar com a questão visual, com a questão das folhas de estilo, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, Home Sass, ok? Nada demais aqui, bem tranquilão também, utilizando aí o pré-processador Sass como ferramenta aí para ajudar a escrever as folhas de estilos. Muito bem. Parabéns, Ângelo. Gostei muito do seu projeto, tá? E melhor até do que o próprio portfólio em si, é o número de projetos que você desenvolveu para incluir no seu portfólio. Isso eu achei bem bacana, chama bastante atenção, tá? Você foi lá, não tinha projeto e provavelmente criou projetos pessoais, projetos paralelos para poder alimentar, digamos assim, o seu portfólio. Isso demonstra que você é uma pessoa que está querendo evoluir, que está querendo aprender cada vez mais. Isso é muito bem visto pelo mercado e eu não tenho dúvida que logo, se já não tiver
empregado, né? Mas eu não tenho dúvida que logo logo você estará voando, pelo menos assim eu espero. Legal, pessoal? E se você gostou desse vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição de uma playlist onde eu faço outros tipos de análise parecida com essa aqui. Vou deixar também um card no final desse vídeo para você acompanhar essa playlist, ok? E se você gostou desse vídeo também, considere deixar o like para mim. E se você quiser ser notificado de outros vídeos que eu publicar aqui no canal, veja se não estiver inscrito. Se não tiver, se inscreva e dá uma balançada nesse sininho aí do lado para receber sempre notificações de vídeos novos. Agradeço demais aos que permaneceram até aqui e vou pedir um grande favor para vocês. Coloca aqui nos comentários o que você achou do projeto do Ângelo. Se você tem alguma outra sugestão que eu poderia ter falado e acabei me esquecendo, tá? E comente também dessas dicas que eu passei, se tem alguma que você achou mais legal ou se alguma delas você realmente não conhecia. Coloca nos comentários, pois assim eu sempre falo, todo mundo aprende junto. Legal? Mais uma vez agradeço a todos vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo e 17 de dezembro de 2022, fica ligeiro, fica ligeira. Um forte abraço, até lá!